Vamos chegando, vão dizendo aí. Hoje, pessoal, a gente vai falar rapidamente, não sei se tão rápido, mas a minha ideia é passar no máximo meia hora, 20 minutinhos, meia hora. A gente vai falar sobre a importantíssima decisão, bem polêmica mesmo, do Supremo Tribunal Federal no último dia 25 de agosto, né? Na última semana. Vamos embora, vamos entrando, vão dizendo de onde é meu conterrâneo Hildenberg, de Recife. Maravilha, vamos chegando, o Dan Sorrade, maravilha. E aí a gente vai falar dessa polêmica decisão, né, em relação à consideração como dentro do rol de instituições de segurança pública, de órgãos de segurança pública, lá pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 995, né? Tema bem polêmico que vai aí gerar alguns conflitos e, naturalmente, modificações em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e vários impactos. É sobre isso que a gente vai falar. Não apenas os impactos dentro do cenário jurisprudencial ou do tratamento, mas claro, também em relação ao seu concurso e mais do que isso, alguns riscos que a prevalecer essa orientação do Supremo Tribunal Federal a gente passa a ter. Aqui, naturalmente, apesar de eu ser crítico, já antecipo que não gosto dessa decisão, não tenho a menor simpatia por essa decisão, acho um risco absurdo. O foco aqui não é tanto uma análise pessoal, mas sim de aspectos técnicos e os cuidados que os senhores e senhoras vão precisar ser. O Rio do Sul, seu aluno do CPP, Leis Penais Especiais, top 10, valeu, obrigado, show de bola. Vão aí chamando os amigos, as amigas, mas antes da gente mergulhar de forma mais aprofundada, beleza, pessoal, em relação a esse tema, que é o foco, naturalmente, dessa live de hoje. Fazia um tempinho que a gente não fazia live aqui no Instagram, mas todas as quartas-feiras a gente tem a nossa aula ao vivo lá no meu canal do YouTube, beleza? Já fica aí o convite, se você não está inscrito, vai lá, professor Pedro Coelho, se inscreve, todas as quartas-feiras a gente tem encontro ao vivo. E amanhã não será diferente, só que amanhã vai ter um plus a mais, como diria o outro, ou o filósofo. O que é que eu me refiro? Amanhã a gente vai ter aquilo que nós chamamos de Masterclass, porque é uma aula especial, esmiuçando absolutamente todos os detalhes e impactos relativos à decisão do juiz de garantias. Depois de mais de 10 sessões de votação, beleza? O Supremo Tribunal Federal chegou finalmente ao veredito pontual em relação aos impactos e aos contornos relativamente às novidades especificamente no que tange a essa figura, a esse juiz de garantias, a partir do advento da Lei 13.964 de 2019, a famigerada justamente Lei Anticrime. E eu, como já antecipei, a minha estudante está perguntando aí, além da aula de amanhã, a gente preparou um material muito bacana, eu até deixei, né, nos últimos Reels aí, na postagem do feed, bem interessante, e vai ser disponibilizado para aqueles que se inscreverem na aula. Pedro, como é que eu faço para participar dessa aula? Quanto é que eu tenho que pagar? É 100% gratuito, basta você se inscrever lá no material, doutores e doutoras, que está, aliás, no link que está na bio ou nos stories. Como a Isis aí falou, antecipou, o material vai ser liberado amanhã no grupo de WhatsApp. Como é que você se insere no grupo de WhatsApp? Apenas fazendo o registro, fazendo as inscrições lá nesse link, beleza? O material tá super bacana e a aula vai ser a mais completa. Eu analisei de forma muito aprofundada, já estudo esse tema há bastante tempo e, naturalmente, a gente vai estabelecer justamente os pontos mais nevrálgicos e aquilo que eu reputo alguns bem arriscado e bem temerária, alguns trechos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas isso para amanhã, beleza? O que você é obrigado, ou quase isso, a fazer hoje é se inscrever lá no link e, naturalmente, aproveitar a aula de amanhã, que vai ser bem legal. Pedro, você vai lançar alguma coisa? Vou, eu não minto aqui, não é nenhuma estratégia. A aula por si só, Pedro, eu não quero comprar nada, nem gosto de você, beleza, também não precisa gostar de mim, mas eu te garanto que a minha didática e o meu conhecimento vão te ajudar a compreender o juiz de garantias. Durante a aula, a gente vai lançar e reabrir ou abrir a última provável turma de processo penal desse
desse ano de 2023, com condições absolutamente impressionantes, com vários brindes, com vários bônus, aí novidade para quem tiver o interesse de fazer a prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas tudo isso só amanhã, beleza? Tranquilo? Isto posto, já temos mais de 60 pessoas aí, vamos embora, porque eu sei que o tempo urge. Show de bola? E vamos tratar, doutores e doutoras, esmiuçadamente sobre hoje a ADPF 995. É interessante porque a semana passada foi absolutamente tensa e repleta de novidades no plenário do Supremo. Afinal, no dia 24, conforme eu havia dito, a gente teve a conclusão do julgamento do juiz de garantias no que tange a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e ato contínuo, doutores e doutoras, no dia 25, a gente teve aí a divulgação do voto do ministro Zanin nessa ADPF 995. Ela já tinha sido colocada em votação e estávamos em 5 votos a 5, faltando justamente um voto aí de Minerva, praticamente o voto que seria decisivo. Ocorre que a conclusão desse julgamento até chegar aos 10-10 se materializou após a aposentação do ministro Ricardo Lewandowski e incorrendo aí ao ministro justamente Zanin, o novo ministro da Corte, a deliberar, e o voto decisivo foi seguindo o ministro Alexandre de Moraes para reconhecer pontualmente como órgão da segurança pública as guardas municipais. E é sobre isso que a gente vai tratar exatamente aqui nesse nosso encontro. Presta atenção que qual é o aspecto mais nevrálgico aqui de toda essa deliberação. Justamente, doutores e doutoras, porque quando a gente vai lá, por exemplo, no artigo 144 da Constituição Federal, que é justamente o dispositivo que arrola essencialmente as instituições que compõem, os órgãos que compõem efetivamente o aspecto ou o contexto de segurança pública, a gente vai ver que não tem expressamente a indicação das guardas municipais. Se vocês olharem lá, a gente vai indicar a Polícia Federal, a PRF, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, polícias militares, Corpo de Bombeiros, polícias penais, federal, estadual e distrital, não se incluindo essencialmente aí as guardas municipais. Beleza? Tranquilo? Só que o parágrafo 8º desse artigo 144, ele vai expressamente advogar o seguinte, que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Então, o primeiro ponto é, essas guardas municipais, elas são mandatórias, elas são obrigatórias, dito de outra maneira, todo e qualquer município tem que ter guarda municipal? A resposta é negativa. Aliás, a bem da verdade, atualmente menos de 20% dos municípios dentro do território brasileiro ostentam guardas municipais. Dentro de outro contexto, é verdade que, notadamente, as maiores cidades, mas até mesmo as medianas, têm ganho uma importância, tem sido conferido do ponto de vista prático uma atuação cada vez mais crescente e destacada dessas guardas municipais, muitas vezes flertando com uma atuação extralegal, uma atuação fora das suas alçadas de atribuição. Mas quais seriam essas atribuições, Pedro? A gente viu que dentro da ótica do próprio texto constitucional se estabelece principalmente que essa perspectiva funcional de atribuição das guardas municipais é destinada ao zelo, ao cuidado, à proteção do patrimônio, fundamentalmente dos municípios, patrimônios, bens, serviços, mas é aquilo que há algum tempo os mais antigos como eu entendiam e compreendiam como guarda patrimonial, são as guardas municipais. Ocorre, doutores e doutoras, que a gente tem uma perspectiva aqui do ponto de vista prático recorrentemente com a atuação, confundindo aí a atuação essencial das guardas municipais
com atribuições e atuações de caráter preventivo, tipicamente associadas às polícias militares e, por vezes, até mesmo no cenário investigativo. E aí, essa atuação dentro desse contexto ocorre fora das atribuições constitucionais e legais, ou isso estaria dentro do espectro de possibilidade? Foi exatamente isso que o STF analisou. E algum dos senhores e das senhoras veio perguntar qual é o impacto prático dessa decisão. Ele é gigantesco e é isso que a gente vai entender aqui. Antes de a gente apontar, vale destacar, como eu disse, que apesar do voto de Minerva, o voto decisivo tenha sido do ministro Zanin. Aqui eu não vou entrar na seara das críticas específicas ao ministro, depois eu posso até falar um pouco sobre isso, mas o que predominou foi a orientação entabulada e encampada pelo ministro Alexandre de Moraes. Vale destacar que, se vocês tiverem a curiosidade de ler o voto do ministro Zanin, ele só tem 2 ou 3 páginas, diferentemente do voto aí do relator do ministro Alexandre de Moraes. E ele aponta, e aqui é importante a gente anotar, uma menção específica ao tema 544. Esse tema 544, aprovado em sede de repercussão geral, ele tratou de uma outra temática, ele tratou de um outro assunto, salvo melhor juízo, relativo aí às greves. Mas é interessante destacar o item 2 da ementa, mencionada expressamente no voto do ministro Alexandre, que ele diz exatamente o seguinte: as guardas municipais executam atividade de segurança pública, e aqui menciona o parágrafo 8º, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, pelo que se submetem às restrições firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo em recurso extraordinário 654432. Ou seja, ele utiliza como um parâmetro argumentativo, um lastro argumentativo, esse item pontual e específico relativo a esse tema em repercussão geral, para já dar o tom da sua orientação, da sua compreensão e do seu argumento. E aí, o que é que acontece, doutores e doutoras? O ponto mais importante na minha ótica ele extrapola aí a questão de política pública. Eu gosto bastante da orientação até então predominante no Superior Tribunal de Justiça, num precedente extremamente rico do ponto de vista argumentativo, e aqui eu vou dar nome aos bois, é o recurso especial 1.977.119, oriundo do estado de São Paulo, da lavra do ministro Rogério Schietti Cruz, e que até dia 25 de agosto eu dizia: quando cair na sua prova, presta atenção nisso aqui. É esta orientação que você vai seguir. Você vai pegar essa compreensão e, gostando ou não gostando, vai botar no colo e vai levar para o seu examinador. O que é que dizia o STJ? O que é que firma a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema? Aqui é numa perspectiva mais pragmática adotada pelo STJ e também pautada num contexto histórico. O primeiro argumento para o STJ refutar a atribuição de órgão de segurança pública para, pontualmente, as guardas municipais pragmaticamente do ponto de vista formal, ao se analisar o rol do artigo 144. Diz o STJ, o artigo 144 caput nos seus incisos, ao arrolar fundamentalmente os órgãos associados à segurança pública, não especifica, não acrescenta, não inclui fundamentalmente as guardas municipais. E vale salientar que elas não foram esquecidas pelo Constituinte, tanto é verdade que no próprio dispositivo aludido, no seu parágrafo 8º, há o tratamento a elas referenciado. Então esse é o primeiro ponto utilizado para o STJ refutar essa possibilidade. 2, o segundo argumento é o seguinte, presta atenção porque isso aqui é importante. Veja, já houve pelo menos 2 ou 3 propostas
de emenda à Constituição para se viabilizar a criação de efetivas polícias municipais. E todas essas iniciativas foram, de pronto, efetiva e objetivamente refutada pelo parlamento brasileiro. Ou seja, não é da vontade do nosso parlamento, não foi vontade do nosso constituinte originário e tampouco do constituinte reformador a alteração e a possibilidade, dentro da tessitura normativa do ordenamento jurídico brasileiro, se estabelecer verdadeiras polícias municipais. Não é um mero acaso, pelo amor de Deus, que se optou por chamar de guarda municipal. Aqui não se está diante de escolher nome para filho, se vai ser Júlio ou Antônio. Não, as palavras têm sentido, as palavras têm força semântica e não há como se confundir nem do ponto de vista de identidade institucional e tampouco na perspectiva, doutores e doutoras, de atribuição funcional. Então a atribuição, muito bem delimitada pelo próprio Constituinte, disse o STJ, para as guardas municipais é de tutela do patrimônio, dos bens, fundamentalmente, e serviços do município, não se confundindo de forma alguma com a atuação sob a perspectiva da função preventiva e muito menos investigativa judiciária. Mais do que isso, doutores e doutoras, e aqui me parece o argumento mais importante e que tem sido negligenciado. Presta atenção, e infelizmente isso não foi tocado pelo Supremo Tribunal Federal. Tive o cuidado de ler os votos de todos os ministros e me causa arrepio, me causa espécie, justamente quando a gente analisa essa decisão. Veja, o argumento mais importante, na minha perspectiva, do ministro Rogério Schietti Cruz e da maioria dos ministros do Superior Tribunal de Justiça para refutar essa inclusão dos órgãos ou da Guarda Municipal dentro dos órgãos de segurança pública é porque, com isso, abre-se uma verdadeira janela para uma espécie de polícia municipal. E quando a gente faz isso, a gente cria um absoluto Frankenstein e que a gente não tem a menor compreensão do que vai se efetivar. Por quê? Porque, primeiro, o que é que acontece? Polícia Militar e Polícia Civil, que são estruturadas, concebidas, gestadas, cada qual com suas críticas, como todas as instituições, para funcionar, seja da perspectiva preventiva, seja na perspectiva investigatória, a gente tem essencialmente alguns sistemas de controle de pesos e contrapesos. Notadamente, olha esse ponto que isso é sensacional. Notadamente, o controle externo entabulado pelo Ministério Público. Ou seja, a Polícia Militar, ela tem o seu controle externo. A Polícia Civil, ela tem o seu controle externo. Agora, as guardas municipais estão submetidas a controle externo? Não. Por quê? Porque não são polícias. A partir do momento em que eu faço inserir essa guarda municipal dentro do contexto de órgãos de segurança pública, não obstante não estar expressamente indicada como tal no rol do caput do artigo 144, a gente passa a ter um problema, porque a gente está criando um terreno fértil para a atrofia dessa instituição, dessas guardas municipais, uma hiperbolização das suas atribuições e do seu funcionamento sem o respectivo controle externo. Isso é muito perigoso e, repito, lastimavelmente não foi tocado nem no voto do ministro Zanin, nem de qualquer outro. É assustador isso, mas a coisa vai, já que me perguntaram a perspectiva prática, e aí, para fins pragmaticamente de prova, olha o detalhe. Até o dia 25, eu dizia, vai cair na zorra da sua prova e olha o coração peludo, presta atenção. O que é que vai cair na sua prova? Primeiro, vai cair que guarda municipal realizou prisão em flagrante e, considerando que guarda municipal não é órgão de segurança pública, não é órgão de polícia, essa prisão em flagrante seria ilegal, ilícita, certo ou errado? Errado, né, meu patrão? Errado, né, minha patroa? Sabe por quê? Simplesmente porque se até eu, um defensor público, se você, se minha mãe,
se a minha avó, se viva fosse, ela poderia, diante de uma situação flagracional, prender em flagrante, é óbvio que a Guarda Municipal também pode. Mas por que isso, Pedro? Porque quando eu olho lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, qualquer do povo, diante fundamentalmente de uma situação de flagrante, pode realizar a respectiva prisão. É uma espécie de autoproteção ou legítima defesa coletiva ou social, uma vez que, diante dessa situação flagracional, qualquer pessoa pode fundamentalmente realizar a prisão em flagrante. Ora, se qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante, o guarda municipal, obviamente, se assim o fizer, ele terá o quê? Ele terá atuado de forma legítima. Agora, cuidado, porque nesse mesmo dispositivo a gente tem duas espécies de flagrante. O flagrante facultativo, voltado para qualquer do povo, e o flagrante obrigatório, voltado para os agentes de segurança pública. E aí é que tá, todos os casos que chegavam ao STF e o STJ eram questionando a licitude ou ilicitude da prisão em flagrante levada a cabo justamente pelo guarda municipal. E aí era lícita, mas as cortes, elas permeavam e não abordavam se aquele flagrante era obrigatório ou facultativo. De fato, do ponto de vista pragmático, isso era irrelevante. Eu já vou chegar na parte da revista pessoal, tá? Na busca pessoal. Mas eu preciso tratar aqui da prisão em flagrante. Por quê? Porque se a gente ainda tinha alguma dúvida, agora não há mais. A partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo os guardas municipais como órgão de segurança pública, não obstante a previsão literal inexistente no artigo 144, me parece natural concluirmos que as guardas municipais têm a mesma prerrogativa e a mesma obrigação de flagrante obrigatório diante de uma situação flagracional existente para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, beleza? Esse é o primeiro ponto. Mas sem dúvida alguma, a gente vai ter aí, em relação à maior parte das perguntas e sem sombra de questionamento, é a minha maior ressalva, pragmaticamente para fins de prova, é em relação à busca pessoal. Por quê? Porque a realidade era para a prisão em flagrante. Agora, outros tantos precedentes no STJ e no próprio Supremo Tribunal Federal enfrentavam a situação estabelecida em relação à busca pessoal. A gente sabe que a busca pessoal, estampada ali a partir do artigo 244 do Código de Processo Penal, ela vai exigir aqui não a precedência de expedição de mandado. É diferente da busca domiciliar, naturalmente. Mas é possível, à torto e à direita, eu realizar a busca pessoal? Claro que não. Aqui eu vou precisar de uma fundada suspeita. E a gente sabe que essa fundada suspeita, ela tem necessariamente que demonstrar aspectos objetivos, ainda que concomitantemente a aspectos subjetivos. Aquela ideia de apenas o tirocínio policial, as intuições e tudo mais, não são suficientes e não são aptas a lastrear de legalidade essa medida. Agora, será que qualquer do povo, diante de fundada suspeita, pode realizar busca e apreensão, busca pessoal? Claro que não. Essa é uma prerrogativa inerente e exclusiva para a prisão em flagrante. Será que as guardas municipais podem realizar busca pessoal? E a orientação do STJ, cuidado que isso vai mudar com o do Supremo, mas a orientação do STJ é negativa. E ele diz que é negativa lastreado na função das guardas municipais. Qual é a função? A tutela do patrimônio essencial do município. É essa a função precípua. E diz o STJ, não cabe e não é função das guardas municipais realizar ronda de caráter preventivo, de ronda de caráter investigativo. Ronda para fazer averiguações acerca, por exemplo, do consumo
de droga ou eventual tráfico de drogas. Isso não é, diz o STJ, atribuição fundamentalmente das guardas municipais. E é por isso que em várias situações que a Guarda Municipal estava fazendo ronda, viu um agente em atitude suspeita, mexendo uma quantidade de dinheiro, manipulando substâncias aparentemente que eram drogas, e era legítimo fazer a abordagem se fossem policiais militares, se fossem policiais civis. Não cabe à Guarda Municipal fazer esse tipo de abordagem. Por quê? Porque ali estaria totalmente dissociado da sua função e das suas atribuições. É aquela ideia, não basta a fundada suspeita para legitimar uma busca pessoal. Eu preciso de outros atributos, de outros requisitos, entre eles justamente a legitimidade, o que falece via de regra para as guardas municipais. Presta atenção, porque era via de regra, como por exemplo essa patrulha em relação a tráfico de droga, não tem nada a ver com a atribuição da polícia ou da guarda municipal. Agora olha o detalhe, porque o próprio o próprio Superior Tribunal de Justiça fazia uma exceção, dizia, pera lá, agora vamos imaginar que a Guarda Municipal esteja zelando por um território, por um espaço de uma escola pública, municipal. E aí o que é que acontece? Ele vê dentro da escola pública alguém saindo em uma atitude muito estranha, carregando uma bolsa, meio nervoso e aparentemente com uma coisa que parecia um laptop ali do patrimônio municipal. Nesse caso, eles podem abordar e, havendo fundada suspeita apta a ser demonstrada, realizar essa busca pessoal. Aqui sim. Por quê? Porque seria uma busca pessoal absolutamente associada, interligada, vinculada com a precípua atribuição dessa instituição, das guardas municipais. Então, via de regra, não pode, salvo esses casos absolutamente excepcionais. Bacana. Então era isso aqui, doutores e doutoras, que o Superior Tribunal de Justiça apontava. E era exatamente isso que eu dizia. Vai ser, sem sombra de dúvida, o gabarito para sua prova, essa perspectiva. E destacando a diferença de guarda municipal não sendo equiparável a qualquer tipo de polícia, mas tampouco aos cidadãos comuns. Lembra aquela decisão do STJ, aliás, do Supremo Tribunal Federal, falando sobre os tratados e convenções de direitos humanos? A gente tem os tratados internacionais, a gente tem as convenções e tratados sobre direitos humanos, e tem as convenções e tratados de direitos humanos aprovados em sede daquele procedimento especial do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, inserido lá pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então a gente tem umas três situações. E os tratados e convenções de direitos humanos sem aquele procedimento especial ganharam status aí de supralegalidade, acima da lei, mas abaixo da norma constitucional. É mais ou menos aqui, brincando, a função de um guarda municipal na visão do STJ. Por quê? Porque a gente tem o cidadão comum, a gente tem as polícias e no meio as guardas municipais estariam ali. Só que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Como eu disse, a gente teve a finalização do julgamento aqui da DPF 995, né? Agora dia 25 de agosto, e com o voto do ministro Zanin, seguindo a orientação do Alexandre de Moraes. Então, além do ministro Zanin e do ministro Alexandre, fizeram acompanhar também o Dias Toffoli, o ministro Barroso, o Fux e o Gilmar Mendes, apontando para que as guardas municipais, não obstante não consignadas estarem lá no rol da Constituição, isso não afasta esse órgão como segurança pública. E quais foram os principais destaques do voto do ministro Alexandre, que se sagrou majoritário? Presta atenção que a gente já vai falar das implicações. Ele menciona expressamente, além justamente dessa questão do parágrafo 8º, como simbolicamente não um teto, mas um parâmetro
norteador da atuação das guardas municipais, e vai mencionar a Lei 13.675, que fala fundamentalmente sobre aquele sistema de segurança pública, e também o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014. Nessa última lei, 13.022 de 14, ele faz a menção ao artigo 4º desse Estatuto Geral das Guardas Municipais e vai destacar o seguinte: entre as atribuições das guardas municipais, dá uma olhada nesse inciso 3º, atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Agora, eu vou fazer questão eu colei aqui um trecho da decisão, porque é paradigmático esse trecho para que a gente entenda o que é que o Supremo Tribunal Federal fez em termos interpretativos. Olha, abre aspas. Percebe-se, portanto, que as guardas municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir pela presença e vigilância infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Perceba, até aqui a gente está de pronto acordo, porque é principalmente essa a função. A gente começa a ter de fato novidade a partir de agora. Vai comigo. Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal. Igualmente, a atuação preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais é atividade típica de órgão de segurança pública. Particularmente, doutores e doutoras, tenho muita preocupação com isso, porque eu não tenho a menor dúvida que a partir de agora haverá um perigoso movimento de potencialização e proliferação de guardas municipais, que há um grande risco de criação de verdadeiras polícias municipais sem maiores estruturas de controle, sem maiores estruturas de treinamento, sem uma efetiva e transparente definição das suas atribuições. Há um grande risco, com todo respeito aqui, com essa decisão. E aí eu volto à baila aqui, eu me preocupo muito com aquilo que o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, fez menção: a ausência fundamentalmente de uma submissão a um controle externo, porque, repito, diferentemente do que a própria Constituição expressamente aponta para em relação à Polícia Militar e para a Polícia Civil, não há semelhante menção no texto constitucional e, pior ainda, não há qualquer referência no âmbito dos debates do Supremo Tribunal Federal, beleza? E a partir daqui, com esse contexto, a gente passa a ter justamente que para o Supremo Tribunal Federal não há aquela limitação estabelecida para as guardas municipais pelo STJ para as buscas pessoais. Por quê? Porque assimila-se dentro dessa linha de raciocínio a possibilidade e a íncita atribuição, não sou eu, acabei de ler um trecho que deixa muito claro do voto do ministro Alexandre, que sagrou-se vencedor, que é íncita a atribuição dentro da ótica do patrulhamento, a realização, por exemplo, de abordagens em caso lógico, desde que preenchidos os requisitos lá do artigo 244 para a busca pessoal. Eu tenho muito receio dessa decisão, mas, de toda sorte, é isso que a gente tem para apresentar para os senhores e senhoras. Beleza? Tranquilo? Então a ideia dessa live, relativamente rápida, foi estabelecer isso, mas deixa eu só renovar o convite. Amanhã a gente vai ter a nossa Masterclass
Eu vou distribuir, eu vou enviar um material escrito bem bacana. Eu até já divulguei esse material, mas ele só vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp lá para os nossos inscritos. Como é que se inscreve? Vai lá no link da bio ou até nos stories aqui do meu perfil. Se inscreve, vai ser bem bacana e a aula tá imperdível, tá? Eu garanto a vocês que vai ser a melhor aula que vocês vão ter aí sobre o juiz de garantias. A gente vai tratar item por item do que é que decidiu o STF, como é que vai se dar agora o arquivamento. Vocês vão ver que o STF praticamente reescreveu importantíssimos trechos do Código de Processo Penal. Sabe aquela dúvida? Eu vou aplicar a nova redação ou a antiga. A gente não vai aplicar em muitos dos dispositivos nem a nova nem a antiga, mas sim a novíssima criada aí dentro do contexto do Supremo Tribunal Federal. Teceremos algumas críticas, algumas observações importantes, mas sempre do ponto de vista pragmático para a sua preparação e, claro, para a sua compreensão. O que é que eu peço para vocês fazerem? É só se inscrever nesse link. Então, amanhã a Masterclass 20h30 lá no meu canal do YouTube. Vocês vão ter todos os links disponíveis, o material disponível, mas para isso é só se inscrever. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, questionamentos, pessoal? Reclamações? Fiquem à vontade ou então calem-se para sempre. Maravilha, obrigado. 20h30 amanhã, tá? 20h30 amanhã, quarta-feira. Muito obrigado, pessoal. Fiquei agoniado porque só cheguei agora, tanto é que eu tô ainda fantasiado, nem comi, cheguei da DPU, tô desde manhã aqui virado, audiência, mas é isso, a gente chega para se empolgar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Era isso. Maravilha. Um beijo no coração de todos. Vamos embora e amanhã a gente tem um encontro marcado. Valeu, pessoal. No caso, preenchi os requisitos 244 legitima a guarda municipal realizar busca pessoal. Sim, é isso que a partir da orientação do STF que a gente vai tirar, tá? É essa a conclusão. A Masterclass vai ficar disponível? Em princípio não, é só para quem estiver acompanhando ao vivo e depois fizer o nosso curso. Acredito que o Legislativo fará inclusão no artigo 144, aí agora é tudo especulação. Acredito que não, tá? Já se tentaram várias vezes, não vejo clima para isso, mas aí é adivinhação. Beleza? Valeu, pessoal, um beijo no coração de todos, até amanhã. Tchau!